Você já ouviu aquele ditado? Muitas pessoas continuam pobres porque gostam de fingir ser ricas. Essa é a frase de Warren Buffett, mas pelo visto, Anil Ambani levou essa frase a sério demais e literalmente extrapolou e foi a fundo nas regras de não ser mais rico. Com escândalos de resgate de prisão e uma dívida sem qualquer noção de 7 bilhões de dólares, foi por estes e mais tantos outros que o empresário quebrou, perdendo toda a sua fortuna de 42 bilhões de dólares. Quem é Ambani e de onde surgiu toda a sua fortuna? Anil nasceu em Mumbai em 4 de junho de 1959. Ele era filho caçula. Seu pai, Dhirubhai Ambani, fundador de uma das empresas mais poderosas do planeta, a Reliance Industries, do ramo têxtil, petroquímico e que também está envolvida na produção de petróleo e gás. O pai, aos 17 anos, se mudou da Índia para Aden, no Iêmen, para começar sua carreira como balconista em uma empresa transcontinental, onde aprendeu sobre negócios e contabilidade. E ali, tomou gosto pelo empreendedorismo. Ainda no Iêmen, Dhirubhai conheceu Kokilaben, que no futuro seria sua mulher. E então, em 1957, os dois se casaram e deram à luz ao primeiro filho, Mukesh, ali mesmo, na cidade de Aden, no Iêmen. Mas foi em 1958 que Dhirubhai tomou a decisão de retornar à Índia para abrir o próprio negócio, onde também deu à luz ao seu segundo filho, o tão famoso Anil. Foi ali que ele começou a formar o seu império bilionário, um negócio de especiarias, batizado de Reliance Commercial Corporation, juntamente com seu primo. E o mais curioso, o negócio nasceu em um aluguel de um quarto, em um bairro bem pobre de Mumbai. Entretanto, já era visível que ele era um visionário, e em pouco tempo, o negócio expandiu para outras commodities, como a estratégia de oferecer produtos de maior qualidade por preços menores do que dos concorrentes. Com a diversificação, o negócio cresceu exponencialmente. Logo que Ambani percebeu que já havia atingido sucesso com as commodities, o jovem também decidiu voltar aos têxteis sintéticos e abriu a primeira fábrica Reliance em 1966. Apesar do seu império continuar aumentando, Dhirubhai era decidido a educar seus filhos com o valor do trabalho duro, e por diversas vezes, o pai fazia com que os seus filhos saíssem por longas caminhadas, de quase 10 quilômetros na chuva, e ao final, os dois ganhavam caixas de mangas como recompensa. Tudo para mostrar que o esforço e o trabalho duro é o que realmente valia a pena. Mas, e o que deu essas tentativas de incentivar o conhecimento dos negócios? É o que veremos já já. Já vai deixando o seu like no vídeo e se inscrevendo no canal, para não perder mais nenhum vídeo daqui pra frente, combinado? Um pouco mais depois, logo em meados dos anos 80, Dhirubhai transformou a Reliance em uma gigante petroquímica e adicionou plástico e geração de energia ao portfólio, elevando o valor da empresa para 122 milhões de dólares. Com isso, a família subia mais um patamar no Hall da Fama e se mudaram para um importante distrito comercial de Mumbai, onde os Ambani haviam comprado uma propriedade de 14 andares. Não era dúvida nenhuma que os dois irmãos seguiriam nos negócios da família. E um pouco depois dos 20 anos, os dois já tinham papéis importantes nas indústrias Reliance. Mas os dois eram um pouco diferentes, se não o oposto um do outro. Mukesh, mais reservado e totalmente focado, ingressou como gerente de instalações. Já Anil, mais extravagante e ativo na elite de Mumbai, assumiu como executivo e era responsável por lidar com investidores empresariais e a imprensa. Assim, Anil foi crescendo nos holofotes e foi chamado por muitos de Playboy, por estar sempre ao lado de atores de Hollywood, enquanto Mukesh preferia viver sem aparecer. Anil era totalmente o oposto, como falado, mas isso daria problemas futuramente. Guerra dos Ambani. Anil vivia com as estrelas de Hollywood. Para fortalecer os laços comerciais da empresa e em meio a tantas festas, conheceu a atriz de Hollywood, Tina Munin, com quem teve um romance nada aceitado pela família Ambani. Naquela época, estar nos holofotes como atriz era um tabu para a família tradicional indiana. Anil e Tina sofreram uma certa pressão para desistirem do romance. Entretanto, depois de muito esforço, os pais de Anil aceitaram a união, e em fevereiro de 1991, os dois se casaram lindamente. Só que essa não seria a última briga na família. Em 2002, ou seja, 11 anos depois do casamento, aconteceu uma tragédia. Dhirubhai Ambani morreu repentinamente, de um ataque cardíaco. Naquele mesmo ano,
ele foi nomeado como o 138º homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, com um patrimônio avaliado em 2 bilhões e 900 milhões de dólares. Mas naquela época, a Índia tinha leis bem rígidas em relação a heranças, e os Ambanis tinham que seguir uma lei chamada de sucessão hindu, e de acordo com essa lei, a propriedade pessoal de um homem que morre sem deixar testamento deveria ser dividida com sua viúva e os filhos. Só que o maior problema para toda a família era a responsabilidade de administrar a empresa gigante, a famosa Reliance. Sendo o mais velho, Mukesh assumiu o cargo de presidente da empresa para comandar os negócios da família. Já Anil se tornou o vice-presidente. Entretanto, os dois irmãos eram bem diferentes, e as desavenças começaram a formar o caos entre a família. Mukesh, por ser mais velho, queria ter a última palavra. Já Anil queria que os dois tivessem a mesma palavra. Isso não daria certo de jeito algum, até chegar num ponto em que nenhum dos dois consultava o outro para dar a palavra final. Só que o que eles não esperavam era que o ministro de Finanças da Índia interferisse nessas brigas. Afinal, a Reliance tinha papel crucial na economia do país. O ministro tentou de todas as formas fazer as pazes entre os irmãos, mas não obteve sucesso. Os dois continuaram com a rivalidade, até que a mãe, Kokilaben Ambani, colocasse um ponto final nessa disputa. Foram diversas conversas até que os irmãos briguentos chegassem a um consenso. A Reliance seria dividida em duas. Mukesh assumiu todas as empresas cujos lucros já eram bem estabelecidas. Uma de petróleo, que tinha como foco principal a produção de gás, e a outra no ramo têxtil, aquela mesma que fez com que seu pai criasse todo o seu império. Já Anil, um pouco mais ousado, decidiu assumir o risco para mostrar quem era o mais inteligente, assumindo as mais novas e mais chamativas empresas do futuro, a Reliance Communications e a Reliance Power. O acordo, então, foi firmado entre os dois, e tinha alguns contrapontos, como nenhum dos dois poderiam entrar na empresa do outro durante 10 anos, muito menos competir com outra empresa no mesmo setor. Também tinha o acordo de preferência, ou seja, caso algum dos irmãos optasse por vender a empresa ou alguma parte dela, o outro tinha preferência à frente de qualquer outra parte interessada. Contudo, não foi tão fácil assim. Foram 3 longos anos disputando com a Suprema Corte da Índia, até ser aprovada a divisão e os irmãos seguissem caminhos separados. Em 2006, depois de incansáveis anos, Anil renomeou a companhia para Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, ou somente Reliance ADA Group, com o cargo de líder de uma das maiores empresas de toda a Índia. E foi ali em que ele começou a sua saga para zerar toda a sua fortuna. Mas em seus primeiros anos, Anil literalmente decolou nos negócios, mostrando ser um empresário e tanto. Ele acertou em cheio no segmento de telecomunicações, com o provedor de rede móvel de baixo custo, chamado de Reliance Communications. Anil investiu incríveis 2 bilhões de dólares na rede 3G, para acompanhar a revolução da internet que acontecia no final dos anos 90. Só que ele não parou por ali. Pouco tempo depois, ele também decidiu comprar uma rede de cinemas, a EdLabs Films. Logo após a compra, a rede foi renomeada para Reliance Media Works. Se não fosse de se esperar, em 2008, Anil já tinha mais de 700 salas de cinemas em toda a Índia. Se aproximou de nomes importantes de Hollywood, até fechar um contrato com nada mais nada menos que Steven Spielberg, no valor de 1 bilhão e 200 milhões de dólares para financiar a produtora DreamWorks do cineasta americano. Além disso, em 2012, a Reliance ajudou a financiar 11 filmes que receberam o Oscar. Anil não poderia ficar mais feliz, pois mantinha contato com as estrelas tão aclamadas de Hollywood e ainda ganhava com tudo isso. Mas, voltando em 2008, um dos anos dourados de Anil, ele ainda acertou em mais uma jogada histórica, colocando as ações da Reliance Power à venda no mercado indiano. A empresa terminou com uma demanda de 10,6 vezes o número de ações disponíveis, todas pelo valor incrível de 3 bilhões de dólares, e foram compradas em nada menos que 60 segundos. Com tantos acertos, Anil ficou na lista de bilionários da Forbes daquele mesmo ano, recebendo a colocação de 6º homem mais rico do mundo, com surpreendentes 42 bilhões de dólares. Apesar de toda a fortuna e status, Anil não estava contente, pois seu irmão, Mukesh, estava à frente dele, em 5º lugar, com 43 bilhões de dólares, ou seja, 1 bilhão mais rico.
No entanto, Anil não imaginava que sua ambição faria com que ele desmoronasse um pouquinho mais adiante. Início do azar. A sorte começou a mudar quando um problema na empresa de telefonia precisava aumentar o número de vendas para continuar com o sucesso. Só que para isso, Anil precisava de dinheiro, muito dinheiro. E para sustentar a Reliance Communications, com a tentativa de acompanhar o avanço da tecnologia, ele então assumiu uma dívida de 2 bilhões de dólares para a expansão do 3G. Essa dívida representava cerca de 50% do total das dívidas ativas da Reliance Communications. Entretanto, Anil estava contando com o famoso ovo no cu da galinha, pois naquela época, a Reliance estava em negociação com a empresa móvel sul-africana, a MTN, e a ideia era combinar as duas empresas e fazer uma fusão mega móvel. Anil tinha como foco principal o sonho de formar uma poderosa empresa global de telecomunicações, abrangendo 2 mercados crescentes em 2 locais diferentes, na Índia e na África do Sul, com um valor nada mais nada menos que mais de 70 bilhões de dólares. Mas adivinha, toda a estratégia foi por água abaixo, juntamente com seu sonho. E adivinha ainda por qual motivo? Pois é, graças a uma pessoa da família. Sim, o inimigo mortal de Anil, seu irmão Mukesh. Lembra daquele acordo de direito de preferência que os 2 irmãos firmaram em 2005? Então, com esse acordo, Mukesh tinha reivindicações proprietárias sobre as ações da Reliance, seja para venda ou fusão. Isso gerou um problema de legalidade e fez com que a MTN não estivesse disposta ao negócio, resultando num fracasso inesperado em julho de 2008. A então saída pensada por Anil para o pagamento total das dívidas não deu muito certo, e a empresa continuou a adquirir mais e mais dívidas ao longo dos anos. Infelizmente, mais notícias ruins e a onda de azar continuava. Em 2011, o diretor administrativo de Anil e mais 2 vice-presidentes foram presos por suspeita de manipular licenças de rede móveis com preços incorretos para que a empresa às quais a Reliance Communications havia investido. Tudo com o intuito de aumentar enganosamente o preço das ações. Depois dessa leva de escândalos, o caminho que Anil achou mais lógico para pagar os empréstimos ativos da empresa era o de pedir mais dinheiro emprestado. Em 2012, ele conseguiu um empréstimo com nada mais nada menos que 3 bancos chineses. Entre o trio de bancos que aceitaram tomar um possível calote, Anil levantou monstruosos 1 bilhão e 200 milhões de dólares para pagar a dívida ativa de 7 bilhões e 190 bilhões de dólares. Parecia que algo de errado não estava certo, e essa artimanha não poderia ter outra saída se não fosse o fundo do poço. Entretanto, mais um azar ainda estava por vir. Traição familiar. Em 2011, Anil pagou o empréstimo de 922 milhões de dólares que tinha feito no banco americano Exim Bank para a construção de uma enorme usina de energia de 780 megawatts. Era um ótimo projeto, pois Mukesh havia combinado em ceder o gás para construir e abastecer a empresa pela metade do preço do governo. Entretanto, ao iniciar a construção, o governo não aprovou o acordo, com a justificativa que o preço deveria ser igual a qualquer um, independente de quem fosse, para ser justo com a economia em geral. Tristeza para Anil e felicidade para Mukesh, pois os lucros com a venda dobrariam de valor, enquanto para o seu irmão, os prejuízos já eram certos. Após essa decisão do tribunal indiano, muitas empresas de Anil sofreram o impacto e as ações caíram na bolsa. Depois dessa ação exaustiva, os irmãos fizeram mais um acordo, o de encerrar o acordo que teria sido feito pelos 2 em 2005. E nesse novo acordo, Mukesh tinha aceitado em não entrar no segmento de energia até abril de 2022. Só que em outro setor, ambos estavam livres para fazer o que bem entendesse. E Mukesh não deixou barato. Mas antes de tudo, Mukesh não podia deixar de esfregar na cara do seu irmão mais novo que seus empreendimentos estavam indo de vento em popa, enquanto os de Anil só afundavam cada vez mais. Para isso, em 2012, Mukesh se mudou para uma nova mansão em Mumbai. Ela é uma das mansões mais arquitetadas e caras de todo o mundo e conta com 173 metros de altura e 27 andares. Foram 4 anos para ser concluída a um custo de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. O arranha-céu contava com uma garagem de 6 andares que pode guardar até 168 carros, 9 elevadores para lá de extravagantes e um cinema privado de 50 lugares. Mas esfregar a mansão monstruosa na cara do irmão não era suficiente.
Mukesh queria mais, muito mais. Lembra do novo acordo firmado pelos irmãos em 2010? Então, 6 anos depois, em 2016, Mukesh decidiu entrar no setor de telecomunicações com a própria empresa, chamada de Jio. Ele traiu o irmão e conseguiu a proeza de 150 milhões de usuários depois de oferecer a tecnologia móvel de 4G a baixo custo. Jio revolucionou o sistema de telecomunicações da Índia e a Reliance Communications, do seu irmão, não pôde fazer muita coisa para acompanhar, devido às dívidas ativas acumuladas durante todos os anos. Depois desse banho de água fria, a empresa de Anil perdeu 98% do seu valor de mercado em um período de 3 anos. De bilionário a zeronário. Após todo o sucesso de Mukesh nos antigos territórios do seu irmão, Anil ainda teve mais problemas. Ele foi atingido por mais um processo, dessa vez pela empresa Ericsson, uma antiga parceira do negócio de telecomunicações. A rede sueca moveu uma ação contra Anil por não ter pago a dívida de 80 milhões que ele ainda devia. Dessa forma, Anil foi condenado pela corte indiana a pagar com juros ou ir para a cadeia. Só que Anil não tinha de onde conseguir o dinheiro, pois já havia pago vários e vários empréstimos com outros bancos. Mas, faltando poucos dias para a sentença final, a ajuda veio de uma pessoa que não era muito esperada, seu irmão Mukesh, que queria manter o sobrenome dos Ambani longe de qualquer desastre financeiro. Ele então doou o dinheiro necessário para que seu irmão mais novo não fosse preso. Entretanto, isso estava longe de deixar Anil feliz, pois era o auge da humilhação. Afinal, ele havia perdido a disputa financeira, que tinha firmado lá em 2005, quando os irmãos dividiram a Reliance. Depois de todo o escândalo, e os números da Reliance Communications continuaram a afundar, em fevereiro de 2019, ele decidiu pedir falência. Embora tudo tivesse acabado como em um passe de mágica, muitos credores continuavam a pedir a cabeça de Anil, devido às tantas dívidas adquiridas em todos os anos como empresário. Mas eram tantos que daria para formar uma fila, e aos poucos ia se formando cada vez mais. Os maiores dessa lista eram os 3 bancos chineses, alegando que Anil havia garantido o pagamento com bens pessoais, a quantia de 717 milhões de dólares, que restavam dos 1 bilhão e 200 milhões que foram emprestados. E em dezembro de 2020, Anil deu uma declaração pública chocante. Os 42 bilhões de patrimônio líquido, declarado em 2008 na Forbes, era de zero. Sim, ele havia perdido tudo e não lhe restava um mísero dólar na conta. Ou pelo menos era o que parecia e o que ele contou. Apesar dessa declaração pública e da vergonha passada pela péssima administração, Anil ainda continuou a desfrutar da riqueza de alguma forma. Nessa lista estava a mansão da família, um jato particular, uma frota de carros, avaliados em 3 milhões de dólares, e um iate, que valia dezenas de milhares de dólares. Queria muito ter R$0 na conta como Anil e ter tudo isso de bens para desfrutar. Anil continuava a esconder tudo que podia e afirmou que o iate não era dele, mas sim de uma empresa, e por isso não contava como parte da riqueza pessoal. A verdade por trás de tudo é que, muito embora a conta bancária de Anil não tivesse sequer $1, ele contava com muitos ativos não líquidos como patrimônio, e ele conseguiu escapar de vender esses ativos não líquidos para pagar o que havia aos credores de uma forma inusitada. Anil alegou que vendeu todas as suas joias para pagar os honorários advocatícios, e os outros bens foram comprados por outras pessoas. Assim, ele escapou ileso sem vender realmente a frota de carros avaliados em 3 milhões e sua mansão luxuosa. Fora essa manobra fajuta, em 2021, descobriram que ele escondia milhões de dólares em contas no exterior. Então a realidade da conta bancária supostamente vazia não é tão verdadeira assim, né? Mas e Mukesh depois de tudo isso? Bom, ele continuava a prosperar. E em 2020, sua fortuna foi avaliada pela Forbes em incríveis 92 bilhões e 700 milhões de dólares, ocupando o primeiro lugar de homem mais rico da Índia. Já Anil? Bom, ele saiu totalmente dos holofotes e diz as más línguas que ele adotou uma rotina regrada. Acordando todos os dias da semana, às 5 da manhã, corre 16 quilômetros, segue uma dieta regrada e trabalha quase 12 horas por dia. Mas, enfim, depois de uma trilha desastrosa, é engraçado e triste pensar em tudo que Anil passou, não é? Saindo de um bilionário para a extrema falência. Ou o que ele conta. Mas de tudo isso, tiramos uma lição.
Tome decisões conscientes em cada passo que você der, pois o dinheiro vem, mas ele também vai. Meus sinceros agradecimentos por você ter chegado até aqui. Deixe um comentário aí abaixo falando sobre o que você acha a respeito das decisões na trajetória de Ambani. Até a próxima!